Saudações a todos, bem-vindos a Ânimos Podcast Espaço Saúde. Eu sou Abel Oxissing, o vosso host habitual. Não te esqueças de pôr um like no canal, subscrever e dar o suporte neste vídeo de maneiras com que o YouTube sinta que é de relevância e possa mostrar para mais pessoas. No dia de hoje, trazemos um convidado ímpar, um convidado super importante para nós, que é então o Gelson Kassaja, estudante do 6º ano da Faculdade de Medicina, médico estagiário, professor, técnico médio de enfermagem e também atualmente o secretário-geral da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, Universidade José Eduardo dos Santos. Gelson de Oliveira Kassaja, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Dr. Abel. Agradeço imenso por este convite, cá estar, partilhar um bocadinho dentro daquilo que nós aprendemos ou vamos aprendendo e, portanto, é uma conversa, não é? Vamos aqui ajudar a desmistificar algumas crenças, não é? Alguns ritos populares quanto a esta patologia de hoje. Exatamente, a patologia de hoje, que é uma patologia de muita relevância, uma patologia muito frequente nos nossos bancos de urgência, fundamentalmente nos bancos de urgência de pediatria. Vamos falar da anemia falciforme, diagnóstico, tratamento, e vamos tirar aqui alguns mitos e verdades com o nosso estudante do 6º ano, Gelson, que de certeza que está preparado para responder às questões que nós vamos direcioná-las a ele. Certo, Gelson? Sim, doutora, dizer que as câmeras intimidam um bocadinho. Mas acreditamos que o Gelson consegue, acreditamos que o Gelson tem a habilidade para nos responder e nos esclarecer algumas coisas. Pois, é uma conversa. Algum ponto faltou na apresentação do Gelson? Algumas considerações? Eu penso que não. Quanto mais simples, melhor. Eu conseguiu passar um bocadinho. Pode exagerar. Eu não gosto de exageros, eu sou simples. Até me considero indigno servo, não é? Ok. Pois. A modéstia do Gelson. Gelson, então, o que é sofrer de célula? Sofrer de célula? Sim, doutor Abel. Sofrer de célula é o que vulgarmente as pessoas dizem, não é? Não é nada mais, nada menos do que uma enfermidade genética, ok? Eu vou primeiro fazer do ponto de vista técnico, depois vamos começar a miniaturizar isso. Certo. Do ponto de vista técnico, não é nada mais, nada menos do que uma enfermidade genética de herança monogênica, autossômica, recessiva, ok? Traduzindo isso em miúdos, ok? É uma enfermidade que deve ser passada de pais para filhos. Mas para que isso aconteça, devem estar os dois doentes, ok? Primeiro ponto, para que o paciente possa manifestar esta doença. Os dois pais devem ser portadores, minimamente. Agora, em função disto, vão tendo algumas probabilidades. Probabilidades vão sendo elaboradas. No caso de que, se os dois pais, não é? Explicando melhor, se os dois pais forem doentes, não é? A probabilidade dos filhos nascerem com esta doença é de 50%, ok? 25% pode ser portador, no caso de que tem traços desta doença, mas não manifesta, e outro 25% de ser saudável, ok? Então, esta é vulgarmente a tal doença chamada de célula, não é? Porque, do ponto de vista assim mais técnico, não existe sofrer de células. Não existe sofrer de células, mas eu só falei aqui sobre portadores, sim. sobre doença. Certo. Vamos ainda tentar também esclarecer esse ponto. Quando é que eu sou portador e quando é que eu sou doente da anemia falciforme? Ok. Se formos nos eritrócitos, composição do sangue, não é que temos ali a parte líquida, a parte sólida, que são as células. Nas sólidas nós temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos têm dois componentes, certo? Sim? Certo. Exatamente. A hemoglobina ou a globina, certo? E Grupo N e a globina. E a globina, sim. Exatamente. O problema desta doença está na hemoglobina ou na globina. Sim. Esta globina é composta por 4 subunidades, certo? É um tetrâmero, não é de bioquímica. Certo. Tem 2 subunidades, alfa e 2 beta. Certo. O problema com essa patologia é justamente com a subunidade beta, não é? Certo. Que esta subunidade beta, do ponto de vista bioquímico, não é? Tem alteração quando, ok? Há uma substituição do ácido glutâmico pela valina, na posição 6. Um eritrócito normal tem uma vida de mais ou menos 120 dias, ok? Tem características próprias de ser resistente, de muitas das vezes moldar-se ao calibre dos vasos sanguíneos. Certo. Mas sucede que para esta pessoa
que têm esta patologia, este eritrócito já não tem estas características. Por quê? Parece uma coisa muito pequena, mas a vida também é que tem dessas coisas. Uma substituiçãozinha e provoca grandes alterações. Primeiro, é que o próprio ácido glutâmico é um aminoácido polar. A valina não é. Em consequência, este eritrócito até pode funcionar normalmente. Se formos para a função do eritrócito, é transporte de oxigênio, não? Transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Mas ele funciona normalmente quando for transportar oxigênio para os tecidos. Quando é que o problema começa? Quando este eritrócito se desoxigenar, quando estiver em ambientes com baixa tensão de oxigênio, altera a sua conformação, ok? Tem a tendência de formar hemácias, não é? Que do inglês é sickle, né? Em português seria foice, né? Como se fosse uma meia-lua. Em formas de banana. Exatamente, de banana. Ali começa o problema. Por causa desta instabilidade gerada por esta substituição da valina, não é? Pelo ácido glutâmico. Pelo ácido glutâmico, ok? É mais ou menos isso que acontece do ponto de vista bioquímico, molecular, não é? E voltando para a pergunta que coloco inicialmente, quem é o portador e quem é o doente, não é? Por ser uma enfermidade recessiva, não é? Para manifestar a doença, devemos, e homozigótica, não é? Homozigótica, tem que ser, não é? 2 alelos, não é? Sim. Do mesmo tipo, não é? E recessiva tem que ser são ambos minúsculos. Certo. Então, para manifestar, eu tenho que receber dos 2 progenitores, não é? Eu sou apenas portador, ou seja, tenho traço, mas não manifesto, quando um dos meus progenitores é doente ou está no estado de portador e transmite a mim, ok? Eu vou ter o estado de portador, ou seja, eu tenho traço de anemia falciforme, mas eu não manifesto esta patologia, ok? Eu carrego dentro de mim, mas não manifesto esta patologia. Porque eu tenho um alelo, né? Genes alelo, tenho um que é saudável. Exatamente, tens um que é saudável. E tu, para formares, não é? Estávamos ali a dizer já, para formares a tal hemácia, o tal eritrócito, a tal hemoglobina, não é? Esta proteína tem 4 subunidades. Se são 4, uma de cada tem indivíduo de cada um dos progenitores. Então, se um é doente ou é portador, tu vais receber de apenas um deles, ok? E recebes outro saudável de outros progenitores. Ou seja, para poderes ter, não é? Tem de vir de um dos parentes, um deles tem de ser doente, o outro também tem de ser doente. Aí sim tu vais manifestar esta patologia. Então é uma patologia fundamentalmente hereditária. Hereditária. E um ponto ali, doutor Abel, se me permite. Sim, sim. Ali vem a grande importância, não é? E é um rito popular, eu penso que também joga um importante papel essa tal questão cultural, da questão dos casamentos consanguíneos. Exatamente. Não é? Nós dizemos sempre, até do ponto de vista também religioso, cultural, não fica bem casar com um parente próximo, não é? Se tu casas com alguém que é próximo, isto precipita o aparecimento, não é? Pode precipitar o aparecimento. Porque se tem um antepassado comum, por exemplo, um avô, não é? Vamos pressupor que provavelmente ambos sejam portadores. Sim, não é? E a possibilidade de variar ali é grande. Exatamente. Por isso é que joga um importante papel termos em conta então, isto. É fundamental ter em conta o casamento, né, entre parentes. Exatamente. O casamento entre parentes nessas condições deve ser evitado. Porque pode precipitar justamente o aparecimento desta enfermidade. Certo. Obrigado. Sim, e quando estamos a falar então de rasgos ciclémicos, ou rasgos de anemia falciforme, estamos a nos referir a que situação? Porque pode ser que o nosso ouvinte já esteve... Já tenha ouvido. Já tenha ouvido falar. Ele tem rasgos, mas não é. Sim. Olha, doutor, e o público ouvinte, vamos desculpar, é que nós, por causa desta variação, desta boa relação Angola-Cuba, por vezes vamos buscando, não é? Alguns termos... É o portunhol que surge, né? Exatamente. Eu queria já dizer, olha, mira, não. o que aconteceu é o que, doutor Abel? Sim. Os rasgos ciclêmicos não são nada mais, isso até faz parte de um longo campo, de um longo capítulo, até quando preparava esta minha vinda aqui. Por exemplo, o manual do Hospital John Hopkins dedica este capítulo às hemoglobinopatias, não é? As hemoglobinopatias são um longo campo, não é? De enfermidades que afetam fundamentalmente a hemoglobina, ok? Então, os indivíduos com rasgos ciclêmicos são indivíduos que vão tendo variações, não é? Naquilo que é a apresentação da própria hemoglobina. As hemoglobinas existem vários tipos, não é? Temos a hemoglobina A, A1, A2 e hemoglobina fetal, fundamentalmente estas 3. Certo. Agora,
Além destas, não é, como estávamos a dizer, podem existir outros tipos. Hemoglobina C, tem outras relacionadas às talassêmias, enfim, é um longo campo. Mas assim, para sintetizar, os rasgos ciclêmicos não são nada mais, nada menos do que indivíduos portadores. Ok? Certo. Agora, o que pode existir também é uma combinação de uma hemoglobinopatia diferente com anemia falciforme. Como no caso, por exemplo, da hemoglobina SC, que são enfermidades ligeiramente diferentes, ok? Em que essa combinação, mas rasgo ciclêmico, assim do ponto de vista básico, para sintetizar, é um indivíduo portador de anemia falciforme, mas que não manifesta praticamente. Ok, sim. Muito obrigado, Gelson. Sim. A ti, nosso ouvinte que agora sintoniza, que agora decide acessar, estamos a falar sobre anemia falciforme, a famosa doença de sofrer de célula. Sofrer de célula. E Gelson já fez aqui uma descrição sobre a fisiopatologia que foi muito bonita, foi muito simples de entender sobre a questão hereditária e como é que nós nos tornamos doentes com anemia falciforme. E ainda dentro da fisiopatologia, há outro elemento que o Gelson quer esclarecer sobre a doença, ou podemos já avançar para um outro capítulo desta enfermidade? Relacionada à fisiopatologia? Sim. Bem, se calhar dizer aqui, se calhar posso ter me esquecido durante a explanação, que para a própria síntese, não é, da hemoglobina, não é? Temos ali as 4 subunidades, não é? Normalmente, a disposição dessas subunidades vai gerar os diferentes tipos de hemoglobina, não é? Acabamos de dizer agora o tipo A, o tipo A2 e o tipo fetal. Destacar aqui que a hemoglobina fetal é uma hemoglobina com uma alta afinidade para o oxigênio. Certo. E isso leva consigo que muitas das vezes crianças com os neonatos até 3 meses não possam manifestar a enfermidade, não é? Mas também destacar aqui que isso gera consigo, não é? Estas alterações, um tipo diferente de hemoglobina, a tal chamada hemoglobina SS, ok? Vou aqui explicar em miúdos, tem um bocadinho a ver com a fisiopatologia, certo. Mas é o seguinte, quando eu tenho uma hemoglobina normal do tipo A1, é aquela em que tenho 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, certo. Ok? Certo. Esta é uma hemoglobina A1 normal. Agora, hemoglobina A2, não é? É aquela em que tenho 2 subunidades alfa e 2 subunidades delta, ok? A hemoglobina fetal tenho 2 subunidades alfa e 2 gama. Essa aqui é que tem muita afinidade para o oxigênio, sim, ok? Sim. Na hemoglobina SS, que é característica do indivíduo ciclêmico, ok? Tenho 2 alfa, as subunidades alfas ali não tem problema, mas as beta é que tem problema, por causa desta alteração que nós dissemos, bioquímica, uma coisa pequenina, substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6. Okay? Exatamente. Sim, exatamente. Agora ficou muito esclarecido. Ficou muito esclarecido, Gelson, muito obrigado por trazer esta abordagem deste modo. E agora avançamos então para a parte da sintomatologia, mas ficou claro que ninguém sofre de célula. Atenção. Não. O nome técnico da doença. Só um parênteses ali, não é? Porque se nós lembrarmos do ensino de base, até da 9ª, portanto, 8ª classe, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. Nós precisamos das células. Se sofremos das células, se calhar o termo ali está mal pregue, não é? Sofrer de células ali, mas quais células então? Se temos vários tipos de células. Quais tipos de células aí? Exatamente. Células sanguíneas, enfim. Mas não se emprega. Exatamente. Continuando então, o Gelson falou aqui muito bem sobre o surgimento dos sintomas enquanto progride a idade. Exatamente. Tudo por causa da hemoglobina fetal, que tem muita afinidade pelo oxigênio. Certo. E é uma hemoglobina que vai desaparecendo à medida que progride a idade do paciente. Então, os sintomas fundamentais que o Gelson pode destacar aqui. Bem, destacar aqui que os sintomas... Quando surgem... Exatamente. Os sintomas normalmente vão surgir depois do 3º, 4º, se tanto a partir do 5º mês de vida. Por quê? Porque nós estávamos aqui agora a dizer, depois do nascimento, o bebê, o neonato e depois recém-nascido e latente, não é? Tem ainda grandes níveis de hemoglobina fetal, não é? Beneficiando do nascimento. Mas à medida que vai acontecendo esta substituição da hemoglobina fetal pelo tipo de hemoglobina deficiente, para o caso do doente, não é? Destacar aqui que o portador, aquele que tem um dos progenitores
sãos e outro doente, não é? Este aqui não desenvolve, ok? Estamos aqui a falar do indivíduo doente, ok? Aquele que ambos os progenitores, ok? São doentes ou ambos os progenitores são portadores, ok? Estamos aqui a falar destes indivíduos. Nestes indivíduos, depois do 5º mês de vida, começa a ter algumas manifestações. Como é que surgem essas manifestações? Eu acho que aqui durante a apresentação vamos estar sempre voltando para a fisiopatologia. Porque nós dissemos que esta hemoglobina, ou este eritrócito que tem debilidades nas cadeias beta da hemoglobina, não é? Estamos a dizer que é aquela que depois de liberar oxigênio para os tecidos, tem uma tendência a alterar a sua forma, não é? Por causa da baixa tensão do oxigênio, e tem a tendência de formar grupos, não é? Ou agrupações como se fossem viscosas, não é? Grumos viscosos. Exatamente, grumos viscosos, como se fosse gelatina, não é? Isto aqui leva ao surgimento de crises. Estas crises, em função do local do organismo em que elas ocorrerem, não é? Aqui destacar as mais frequentes ou agudas são crises vasoclusivas, justamente por causa da alteração da forma, que tem uma forma discoide, bicôncava, para uma forma de foice, não é? O tal síquel, não? Ou a banana, como disse o Dr. Abel aqui, não é? Em função do território em que elas forem, portanto, se movendo, ok? Então ali vão condicionar o aparecimento dos sinais e sintomas. Exatamente. Como é que podemos caracterizar esses sinais e sintomas? Bem, estes sinais e sintomas podem acontecer em demasiadas regiões do organismo, mas as crises vasoclusivas podem acontecer a nível das extremidades. Os cubanos gostam muito da síndrome mão-pé, né? Mas normalmente os novos books, as novas guidelines, chamam de crises dolorosas, né? Crises dolorosas vasoclusivas. Então, em função da região do corpo em que acontecerem, são crises dolorosas vasoclusivas. Outra também muito frequente é a esplenomegália, ok? O aumento de volume do baço, ok? Outra das condições muito frequentes também que ainda pode ocorrer é a hepatomegália. A hepatomegália também pode acontecer nestes pacientes e uma que qualquer pessoa pode identificar, não é? É a icterícia, a coloração amarelada da pele e das mucosas, ok? Este paciente também pode se apresentar pálido, ok? Por causa da diminuição, ok? Ou desta crise hemolítica que pode acontecer com este paciente, que depois ocasiona a destruição dos próprios glóbulos vermelhos. Uma outra manifestação muito frequente nestes pacientes, que muitas das vezes leva a alguma confusão, é o priapismo, ok? Que é uma ereção não desejada, dolorosa e prolongada, ok? É também uma manifestação clínica da anemia falciforme. Destacando assim basicamente estas. E depois outras podemos ir. E a nível estrutural, da constituição do indivíduo? Exatamente. Este indivíduo tem um biotipo muito específico, doutor. O que acontece? Ele tem um chamado crânio em torre, ok? Certo. É uma cabeça, assim mais ou menos como se fosse mesmo a fusão dos ossos aqui a nível parietal, ok? Provoca uma disposição um bocadinho específica para estes pacientes. Tem também aqui a nível do maxilar superior uma proeminência, ok? Eles têm a parte inferior do corpo um bocadinho prolongada, ok? E fundamentalmente, do ponto de vista de constituição, este é característico dos pacientes ciclêmicos. Certo. Tem um desenvolvimento ligeiramente retardado, porque a anemia falciforme também relaciona-se com um certo hipogonadismo, um crescimento diminuído a nível das gónadas. Ok. Muito obrigado, Gelson. E então o diagnóstico, temos os sintomas, o indivíduo pode ser ou não, né? Há muitas doenças que podem se parecer a ciclemia ou não, mas agora, como é que se faz o diagnóstico fundamental desta doença? Porque gente agora podem estar um bocadinho assustadas diante da exposição do doutor. Sim, doutor. O diagnóstico, como toda e qualquer doença, e nós estamos a ser formatados ali, nós falamos muito do método clínico, ok? O diagnóstico é sempre clínico, ok? Através da anamnese, exame físico, dando particular realce aos antecedentes. Quais são esses antecedentes? Aqueles que nós acabamos de dizer aqui agora. Quem são os parentes? Tem alguém que já teve essa enfermidade? Através dos sinais e sintomas. Se forem pacientes pediátricos, são aqueles que normalmente depois do 3º, 4º ou 5º mês de vida, chegam ao banco de urgência com uma certa irritabilidade, com um choro que não para ao tomar o leite ou ao amamentar, porque é um paciente que se põe bastante inquieto. Depois, pode também este paciente, a nível de sintomatologia, diante destas crises, chegar por estas crises, e ao examinar nós vamos encontrar um paciente pálido,
com uma coloração amarelada de pele e mucosas, ok? Com aumento de volume ao nível do baço, aqui a nível do hipocôndrio esquerdo, pode também ter aqui a nível do hipocôndrio direito, e muitas das vezes pode também ocasionar alguns inchaços, ok? Ao nível das extremidades, ok? Isso pode também suceder a nível de sintomatologia. Exatamente. Pela clínica, né? Sim. E o laboratório, a nível laboratorial? Exatamente, isso é do ponto de vista clínico. Agora, a nível do laboratório temos o gold standard, não é? O exame de ouro é a eletroforese de hemoglobina, ok? Esta aqui é o que nos dá, portanto... A certeza. Ou seja, nos dá certeza, nos confirma, não é? Porque não gosto muito de dizer nos dá certeza, porque o laboratório só não dá o diagnóstico, não é? Confirma a nossa suspeita, aliado exatamente aos antecedentes, ao interrogatório, ao exame físico, ok? A eletroforese é o gold standard. Mas existem outros exames que também podemos utilizar para corroborar esta nossa suspeita diagnóstica. E para a nossa realidade aqui, nós temos o hemograma, ok? Temos o hemograma, nós temos também a lâmina periférica. Ao nível da lâmina periférica, nós vamos encontrar algumas alterações, ali a anisocitose, a poiquilocitose, não é? Que não é nada mais, nada menos do que as alterações na forma e no tamanho ao nível dos glóbulos vermelhos. Neste paciente também ainda vamos encontrar mesmo a tal chamada drepanocitose, em que nós vamos encontrar as hemácias deformadas, ok? Com esta forma que nós estamos aqui recorrentemente a passar, como se fosse um foice, não é? Uma meia-lua ou uma banana, ok? Fundamentalmente isto. Agora, ao nível do hemograma, nós vamos encontrar um paciente quase que recorrentemente em anemia, ok? Tem uma redução do nível dos glóbulos vermelhos, ok? Em contraproposta, esse paciente vai ter um aumento dos reticulócitos, ok? Os reticulócitos normalmente vão de 5 a 15, mas esse paciente você pode encontrar um reticulócito, ok? Até 20, 22, ok? Por que isso acontece? Como este paciente está constantemente a ter crises de hemólise, ok, destruição destas hemácias, então o organismo vai tentar compensar isto. Mas compensa de que forma? Produzindo numerosos glóbulos vermelhos, ok? Alguns dos quais não estão em condições de desempenhar as suas funções. Então, por isso é que nós, a nível do hemograma, também podemos encontrar este aumento dos reticulócitos, fundamentalmente. Isto. A reticulocitose. Exatamente. Agora, pode haver também uma leucocitose devido a este aumento da eritrosedimentação. Exatamente. E muitas das vezes, exatamente, muitas vezes também associada a processos infecciosos, que é uma das complicações, ok, muito frequente desses pacientes com anemia falciforme. Certo. Exatamente. Doutor, eu chego ao teu consultório, eu vou me casar e sou saudável. Sim. Tenho enfim, e quero saber se eu tenho rasgo ciclêmico, se o indivíduo com quem eu vou me casar tem o rasgo ciclêmico, já que agora aumenta as chances. Como é que quais são as recomendações? O que é que eu tenho que fazer? É muito fácil. Sim, doutora Abel, é muito fácil. Quando alguém se pretender casar, a primeira recomendação, não é, que nós, muitas das vezes, enquanto profissionais, pretendemos passar, é a questão do aconselhamento genético. Os testes pré-nupciais. Se pretende se casar, pretende saber se tem um rasgo ciclêmico, o mais importante que a gente pode fazer ali é o que? Num consultório, por exemplo, meu, o que eu faria é traçar a árvore genealógica, ver os antecedentes, e se tivermos ali à disposição, fazer uma eletroforese de hemoglobina, assim, enquanto pretendente ao casamento, e a sua companheira. Pela eletroforese de hemoglobina, nós podemos ali identificar o tipo de hemoglobina que cada um tem, se tem algum rasgo ou não, e qual é a probabilidade ou possibilidade de transmitir as gerações, não é, que poderei gerar. Exatamente. Agora, pode-se dar o caso de que ambos sejam portadores, e ali nós explicamos, não é? São portadores, o que acontece com portadores? Tem uma percentagem de 50%, não é? De transmitir aos seus filhos. Mas nós podemos dar ali, podemos apresentar algumas sugestões, não impondo, não é? Se calhar adoção. Exatamente. Se calhar não ter filhos mesmo, mas apresentar os riscos que eles correm, não é? Dizer que os filhos, não é? 50% deles já não serão apenas portadores, mas sim serão enfermos, não é? E teremos ali 25%, ou seja, 25% deles portadores, ou seja, terão rasgo, ok, mas não desenvolvem enfermidade, e outros 25% serão saudáveis. Exatamente. Obrigado, doutor. Sim. Continuando, o que é, já falamos o que é. Sim. O que é a ciclemia, o que é a anemia falciforme, e não é sofrer de célula. Sim. O que pode clinicamente ser confundido com ciclemia? Né?
o que é que mascara em termos de sintomatologia? Veja, doutor, o que pode muitas das vezes confundir-se com anemia falciforme, nós temos um largo leque de enfermidades que podem simular estas patologias. Uma delas pode ser a gota, que não é, por exemplo... Não é gota. não é gota que nós temos na linguagem comum de alguém que caiu, não é? E está a convulsionar e dizemos logo, não, isto aqui é gota, não. O que o linguajar popular queria dizer é epilepsia, mas a gota pode ter manifestações, não é? Semelhantes à anemia falciforme, sobretudo do ponto de vista de manifestações osteomioarticulares, ok? No caso das crises vasoclusivas, ok? Pode ser uma manifestação. Outra que pode muitas das vezes também confundir-se com a própria anemia falciforme pode ser a malária, e tem uma relação que nós depois vamos explicar. Por quê? É por causa das crises de anemia, sobretudo por causa desta questão da icterícia, ok? E da hepatoesplenomegalia, também pode se diferenciar desta enfermidade. Outra que também pode se diferenciar por causa das crises hemolíticas podem ser as outras hemoglobinopatias, por causa desta tendência frequente de estarem no hospital, da necessidade de hemotransfusão, não é? Mas podemos diferenciar porque muitas delas, ok, não provocam estas crises dolorosas ou crises vasoclusivas que são bastante agudas. Exatamente, obrigado, doutor. Doutor, quer fazer uma relação com a malária e a anemia? Acho que este é o momento, podemos... Sim. Se calhar está naquela dos mitos e verdades relacionadas à anemia falciforme. Ok, seguimos então. É uma maneira de manter-te aí sentado e acompanhar o nosso programa, saber Veja, doutor. Sim. A anemia falciforme podemos debatê-la também do ponto de vista de que a natureza pode ser perfeita e a natureza pode ser sábia, porque ela muitas das vezes pode funcionar como um fator protetor para a malária. Okay? E há muitos estudos relacionados a esta patologia e ao desenvolvimento da malária. Se calhar falando um bocadinho da epidemiologia da própria anemia falciforme, não é? É uma doença caracterizada ou muito característica dos afro-americanos, ok? Sim. Muito frequente nos países tropicais e sobretudo aqui a nível da região subsaariana. Okay? O que é que acontece? Se nós pegarmos este ponto de vista de que é característica dos países tropicais, daqui da região subsaariana do continente, vamos ver que coincide também um bocadinho, não é, com a endemia ou com o surgimento ou com a prevalência de algumas enfermidades, não é, relacionadas a estes locais. E uma delas é a própria malária, não é? Há estudos já bem elaborados que dizem que a própria anemia falciforme surgiu como um fator protetor à malária, porque indivíduos que têm esta patologia dificilmente desenvolvem a malária. Por quê? Não é? A malária, do ponto de vista do ciclo do plasmódio, não é? Tem uma parte que é sexuada, que acontece, portanto, no próprio mosquito, não é? E tem uma assexuada que acontece a nível dos humanos, que são hospedeiros intermediários, certo? Ao nível do hospedeiro intermediário tem duas fases, não é? Uma que é hepática ou pré-eritrocítica e outra que é a própria eritrocítica. Então, de uma ou outra forma, não é? Este plasmódio vai precisar dos eritrócitos. Exato. Mas só que os eritrócitos de pacientes com anemia falciforme não sintetizam uma proteína, não é, que permite este plasmódio ligar-se ao eritrócito. Ok? Então dificulta o seu ciclo de evolução. Okay. Há outros estudos bem recentes, um igualmente feito na Índia, não é? Que diz que esta instabilidade que esta hemácia tem, não é? Esta hemácia doente tem, não é? Faz com que o ciclo de vida dela seja encurtado e não sirva, não é? Para o plasmódio, por exemplo, fazer o seu ciclo, não é? Eritrocitário, não é? Então, são duas das explicações, mas ainda há demasiado sincretismo, não é? Ainda há alguma obscuridade quanto exatamente o que acontece, mas eu penso que essas duas, não é? São as que mais se aproximam pelos estudos que eu pude fazer. E pode-se interpretar como um fator protetor. Como um fator protetor, justamente. Faz sentido, faz muito sentido. Exatamente. Só que ela vem também com os seus malefícios. Exatamente. Aí está. Quer dizer, a natureza queria curar uma coisa, mas acabou por criar outra. Exatamente. Exatamente. Exatamente, Jesus. E será que tem cura? Bem. A anemia falciforme tem cura? Olhe, cura como tal, não, mas há já estudos avançados, não é? Em que
coloca-se a possibilidade de transplantes de medula, não é? Eu respondi assim, eu estou a responder de forma reticente e vou já daqui a pouco colocar os termos. Que pode, portanto, haver cura, não é? Até certo ponto, mas seria necessário transplante de medula, transplante de medula óssea. Mas qual é o parênteses que ali? Encontrar um doador compatível. Ali condiciona bastante. Por isso é que muitas das vezes diz não há cura. Portanto, para encontrar este doador compatível é muito difícil. Por isso é que os progenitores não podem ser doadores, não há compatibilidade? Dos progenitores? Portanto, temos aqueles casos em que os progenitores são os próprios doentes. Exatamente. Neste caso, esquecendo aqui. Exatamente. Então tinha que ser alguém fora da família. Exatamente. Que saudável, que possa haver essa compatibilidade. Ali sim, poderia ser uma opção. Mas já há estudos bem avançados e novamente tocando neste livro é o Manual de Medicina Interna do hospital, John Hopkins, não é? Que fala deste estudo importantíssimo que se está ali a fazer, não é? Desse transplante de medula em fase experimental, mas dos pacientes feitos apresentaram bons resultados. O handicap que eles encontraram, de facto, nesta fase, foi mesmo de ter doador compatível, não é? Mas se não, daqueles que receberam, os resultados são bastante animadores e promissores. Mas atualmente, dentro da nossa realidade? Infelizmente, doutor, aqui na nossa realidade é com muita dor no coração, não é? Nós ainda não conseguimos fazer transplantes, quanto mais um transplante de medula, mas eu quero crer que países bem situados, não tão distanciados como o Brasil, Portugal, não é? Com aqueles que possam ter algumas posses, conseguem fazer isso. Mas qual é o handicap que é ali, doutor? Daquilo que é a minha experiência adquirida no Banco de Urgência Pediatria, é que normalmente é uma patologia que vinha daquelas pessoas menos esclarecidas, não é? É daquelas pessoas menos esclarecidas. O que era pior? Nós estamos a identificar o paciente ou a tratar uma crise aguda, nós vamos ver que o irmão também não é? Vem. Olhamos para o biotipo, aquilo que é a apresentação do outro menino, exatamente os mesmos sinais e sintomas. Ou exatamente tem a constituição física semelhante. E quando vamos fazendo estudos mais apurados, acabamos por confirmar que também é portador. Não é? Então acho que a melhor forma de prevenir é mesmo evitar o casamento dos consanguíneos. Dos consanguíneos, e muitas das vezes, não só, não é? Os consanguíneos é uma precipitação, mas sobretudo levarmos os serviços de saúde, não é? Fazendo, portanto, uma boa educação para a saúde naquelas comunidades, não é? Mesmo aqui, mas sobretudo encorajar mesmo aquilo que o doutor disse aqui agorinha, os exames pré-nupciais. Isso reduziria de que maneira, não é? Porque é muito doloroso ter no banco de urgência uma criança a chorar bastante e a mãe já tentou dar de mamar, já tentou fazer isto e aquilo, não dá certo. Só depois a gente vai fazendo o exame físico apurado, tem uma esplenomegália, fazemos analgesia, uma ligeira hidratação, conseguimos ver, passou, não é? Enquanto pedimos o exame ali, uma lâmina periférica, porque na maior parte das vezes não temos a eletroforese, e conseguimos confirmar, não é, que de facto este paciente, ou seja, suspeitar, não é? Porque para confirmar precisamos mesmo da eletroforese, não é? Mas ter ali uma certa inclinação na ordem de 80% ou 70% de que este paciente tem anemia falciforme. Certo. É muito doloroso. Então, o tratamento, doutor... Como é que podemos encaixar aqui? Começando primeiro pelas medidas gerais, farmacológico. Temos por preferência sempre o não farmacológico, né? Depois é que vamos para o farmacológico. Sim. Vamos lá ver. O tratamento vai estar guiado em função da apresentação dos sinais e sintomas e das complicações que esta doença pode apresentar. Quais são essas complicações que normalmente essa doença pode apresentar? As crises vasoclusivas, não é? O síndrome torácico agudo, não é? Temos também aqui o sequestro esplênico, ok? Que é, portanto, o baço, ou portanto, a necrose, não é? Necrose não, tem um termo exato para o baço, depois ele vai... O infarto, ok? O infarto esplênico. Este termo, não é? É uma das complicações também. Este paciente pode ter também infarto hepático, ok? Portanto, o fígado também, exatamente, pode também ter um infarto. Este paciente pode ter o piaprismo, ok? E uma coisa que muita gente não sabe, eu por vezes até brinco com os meus alunos também, pacientes com anemia falciforme têm um grande risco de acidente vascular cerebral, ictus, em idades pediátricas, ok? E é bom que deixemos isso bem claro, porque nós estamos aqui a dizer que muitas das vezes esses pacientes vêm de zonas rurais, em que não têm o discernimento necessário e podem, se calhar, não é, colocar hipóteses de outras coisas. Mas é justamente por isso, ok? O paciente pediátrico pode ter acidente vascular cerebral, pode ter ictus, ok?
Então, o nosso tratamento vai estar guiado justamente, ok, em evitar, ok, o surgimento destas complicações. Primeiro. Depois, quando estiverem instaladas essas complicações, amenizar, ok? Para depois não podermos ter as piores, não é? Em que seria a morte, ok? Então, para prevenir, o que é que nós fazemos? Este paciente tem de ter um acompanhamento médico frequente, ok? Infelizmente nós aqui, a nível dos países desenvolvidos, há uma coisa que se chama o teste do pezinho, não é? O paciente ao nascer, não é? Tira-se ali uma amostra de sangue e se consegue identificar já o tipo de hemoglobina que ele tem. Se a partir dali dá-se conta que este paciente tem anemia falciforme, começa-se a fazer um bom acompanhamento deste paciente, não é? Se fosse para nós aqui seria o médico geral integral, não é? Em que a partir dali ele sabe as necessidades que este paciente tem, não é? Ele vai passando orientações à família, do que ele pode ou não fazer, não é? Em que tipo de climas ele pode estar, quais são os eventos que podem precipitar as crises, que daqui a pouco nós vamos falar, e a família poderia participar ali de alguma forma como agentes de mudança. Quando nós não temos isso, infelizmente nós vamos estar sempre na segunda etapa deste processo. Vamos receber estes pacientes ao nível do banco de urgência. Já com as crises. Já com as crises, que são mais frequentes as crises vasoclusivas. Para o caso das crises vasoclusivas, é importante destacar que existem eventos que podem precipitar estas crises. Os extremos climáticos, muito calor ou muito frio, a desidratação, ok? Importante. Muito importante isso. Infecções, ok? O exercício físico extenuante, ok? Também pode precipitar estas crises. Então, quando um paciente chegar por meio das crises agudas, não é? Portanto, aqui destacar as crises vasoclusivas, então a nossa terapêutica vai estar um bocadinho virada em função de qual foi o evento que desencadeou isso. Mas como é muito frequente a desidratação, não é? Este paciente requer uma hidratação. Até porque na fisiopatologia nós já destacamos ali a questão da viscosidade, da formação de trombos, não é? A hidratação pode ajudar, de certa maneira, neste ponto. Outro problema que estes pacientes lidam é a questão das dores. São muito intensas, doutor. São dores, de facto, muito intensas. E como é que nós combatemos essa dor? Através daqueles princípios que nós sabemos da analgesia, não é? Começamos sempre com anti-inflamatórios não esteroideus, não é? Ali, ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, não? Enfim, fármacos anti-inflamatórios ou anti-inflamatórios não esteroideus. Começamos primeiro com eles. Podem ser em monodoses, não? Apenas anti-inflamatórios não esteroideus. Mas sucede que, por vezes, essas dores são bastante intensas. Então, quando essas dores são bastante intensas, há necessidade de fazer o quê? De combinar. Combinamos anti-inflamatórios não esteroideus com opioides. E os livros relatam muito bem a combinação de anti-inflamatórios não esteroideus com, portanto, um dos opioides que é a codeína. Ali preparados de paracetamol com codeína e que tem dado muitos bons resultados. Outra questão importante quando esse paciente tem as crises vasoclusivas é a questão da antibiótico-terapia empírica. Porque esses pacientes têm um grande risco de infecções, ok? Este grande risco de infecções pode ser prevenido justamente através da antibiótico-terapia empírica. E os manuais têm alguns livros, sobretudo este do Hospital de John Hopkins, fala da questão da penicilina V, vulgarmente conhecida como OSPEN, não é? A fenoximetilpenicilina. Tem tido muito bons resultados na prevenção das infecções para esses pacientes, não? Porque depois tem a questão do síndrome torácico agudo, que vai ser a combinação de dor, infiltrados pulmonares, tosse, alguma dispneia, não é? Pode ser muito facilmente prevenida nestes casos. Só para dizer também, não é? Acho que estou a falar demasiado. Não, está perfeito, Johnson, está perfeito. Não, mas é que quando falamos desse assunto dá uma certa emoção, doutor. É mesmo para falar sobre isso. Dá uma certa emoção. Sério. Então, é importante fazer esta questão da prevenção, porque uma outra complicação também são as próprias infecções, ok? As infecções são uma complicação também ali à espreita desses pacientes. Outra questão também muito importante ali que se deve fazer é a questão da trombólise, não é? Como nós sabemos que esses pacientes, estas hemácias deformadas têm a tendência de agrupar-se e chegando em vasos de menor calibre, não é? Podem ali
formar um trombo e obstruir a circulação, então faz-se a trombólise, não é? Muitas das vezes para isso utiliza-se a AT-plase, não é? Mas, como nós sabemos aqui a nossa realidade, temos de remediar. Estamos em Angola. Exatamente, nós podemos utilizar a aspirina, não é? Exato, a aspirina em baixas doses pode ser usada para prevenir estes casos, não é? Agora, lá noutra realidade, eles têm alguns fármacos já, heparina de baixo peso molecular, muito boa, desenvolvida já graças aos logos da engenharia genética, não relacionada com risco de hemorragias e que tem sido usada para estes casos também. Agora, há um fármaco muito bom, não é? Mas muitas das vezes por causa de desconhecimento nós não temos estado a usá-lo, não é? Que é a hidroxiureia, não é? Ok. A hidroxiureia é um logro, não é? Apesar de que também já existem outros um bocadinho mais modernos, mas a hidroxiureia é um logro que veio para amenizar de alguma forma, não é, a vida destes pacientes. Muitas das vezes o que acontece? O paciente tem as crises, vai para o hospital, conseguimos estabilizar, fazer analgesia, não é? Muitas das vezes até orientamos também em casa como é que eles podem fazer, mas depois de um tempo ele volta de novo, não é? Ele volta de novo porque teve novamente essas crises e felizmente temos ali um fármaco que pode ajudar, que é a hidroxiureia. O que a hidroxiureia faz? Nós estávamos a dizer no princípio, a hemoglobina fetal, o que ela tem, doutor? Uma alta afinidade ao oxigênio. A hidroxiureia aumenta os níveis de hemoglobina fetal. Então, como se relaciona, ok? O aparecimento das crises, a elevação, ok? De hemácias deformadas. Sim. Então nós damos a hidroxiureia, não é? Para justamente aumentar os níveis de hemoglobina fetal. Ok? Agora existem outros procedimentos que também podem ser usados, como a hemotransfusão, ok? Há um outro procedimento que se chama exsanguíneo transfusão, que também pode ser efetuada nestes casos, mas eu creio que estou falando demais. Não, Josson, está perfeito. Passar a palavra para o seu doutor. Não, o objetivo do podcast é fundamentalmente que o nosso convidado fique à vontade para debruçar sobre o assunto. Gelson, não te sintas intimidado. Tá bem. É mesmo, o objetivo é esse, é beber do Gelson, é esclarecer os nossos ouvintes sobre a relevância desse tema, o quão é importante desenvolver a cultura. Exatamente. Porque é uma doença muito frequente. Muito frequente. E destacar aqui, doutor, que ainda do ponto de vista terapêutica, a hemotransfusão também é um dos pilares, mas a hemotransfusão vai estar direcionada para aqueles casos em que o paciente, não é? Todo o protocolo da anemia, o paciente chega e ao fazer o hemograma, damos conta que a hemoglobina está ali, muito abaixo, não? É aquele paciente completamente pálido. Vamos fazer ali a correlação entre a clínica e os exames complementares, não é? E se de facto tiver critério, não é, para a hemotransfusão, vamos fazê-lo. Mas muitas das vezes também é usada a hemotransfusão para pacientes que vão submeter, portanto, a uma cirurgia, não é? Para aqueles pacientes que têm crises, por exemplo, de priapismo, não é? Com mais de, portanto, 4 horas, não é? de evolução, de ser usada a hemotransfusão, ou aquele paciente em que uma semana, por exemplo, teve de 3 a 4 internamentos, a hemotransfusão ali pode ser, portanto, um procedimento a ser realizado. Exatamente. Agora, não menos importante, doutor, falávamos ainda da questão do tratamento, mas ver ali a questão do tratamento preventivo, não é? Destacar a vacinação. A vacinação, exatamente, a vacinação é um pilar importantíssimo, ok? É sobretudo aqui para a nossa realidade, para a pentavalente e a pneumo, ok? Tem grande relevância para estes pacientes, justamente para aquilo que eu disse anteriormente, o síndrome torácico agudo, ok? E estes pacientes, portanto, com anemia falciforme, têm também uma relação direta, não é? Ou uma certa sensibilidade para infecções por estes agentes, ok? Tem uma certa vulnerabilidade, ok? Exatamente. Porque então, evitar a infecção também. Exatamente. Destacar aqui a vacinação, não é? Para evitarmos males maiores. Mas, em média, a crise, porque falamos muito sobre a chegada do paciente em crise, quanto tempo pode durar uma crise? Bem, estas variam muito, variam muito, mas normalmente 1, 2, 3, se tanto 4 horas. Okay? Os livros, pelo menos, relatam assim. Sim, 1, 2, 3, se tanto 4 horas. E o tratamento não farmacológico fundamental que temos que ter em conta aqui é... São medidas de suporte. Evitar expor o paciente a climas extremos, por exemplo, muito calor, muito frio,
manter uma hidratação adequada, ok? Ter um paciente com uma alimentação saudável, sobretudo em alimentos ricos em ferro e alguns folatos, ok? Isso é bastante importante. Noutra medida não farmacológica também é justamente passar esta educação para a saúde, né? A própria família, e sensibilizar para o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Ok, vamos ali passar uma certa formação sanitária, não é? Quais são as principais complicações, quando é que elas surgem, não é? Como é que podem, se calhar, em casa manejar, porque temos pessoas que vivem distantes, não é? E à medida do tempo, em função daquilo que é o nível de percepção dos progenitores ou dos orientadores ou dos encarregados, não é? Deste paciente, ensinar ali quais são as primeiras intervenções que podem fazer ali. Supondo, está com uma crise vasoclusiva, não é? Muitas das vezes estas cedem facilmente à analgesia, não é? Dizer, não, se começar a acontecer em casa, o papai já tem o ibuprofeno ali, vai dar nesta dose, por exemplo. Já é uma medida, ok? Exatamente. Então, assim sucessivamente, mas não farmacológica, é justamente evitar expor o paciente aos fatores que podem precipitar o aparecimento das crises. Exatamente. Acho que se resumem basicamente ali. Exatamente, Gelson. E vive-se com a doença? Quanto tempo? Sim. Qual é a estimativa? Qual é o prognóstico? Veja, doutor, o prognóstico vai ter relação justamente com aquilo que é a atenção dada a este paciente. Para nós, na nossa realidade, havia aqui o mito, a falácia de que esses pacientes não chegavam até os 18 anos. Mas há relatos, até eu convido, não é, a quem nos estiver a acompanhar aí para o YouTube, há casos de pacientes com 40, não é? 40, 35, 50 anos, com anemia falciforme, ok? Estamos a dizer para os doentes, porque os portadores vão viver normalmente. Sim, vivem normalmente. Mas para os doentes, muitas das vezes dá-se um prognóstico, portanto, como é que eu diria? Um prognóstico muito reservado. Por quê? Porque a atenção sanitária é deficiente. É aquele que, por exemplo, chega para os nossos serviços já aos 15 anos, não é? Ou por vezes aos 13, não é? Já com crises, não é? É a primeira vez que tem contato com um hospital, não é? Então, muitas das vezes, por causa dessa assistência, não é? E de não haver um programa de acompanhamento para esses pacientes, não é? Em que dá-se esse prognóstico reservado. Por causa da atenção sanitária, que muitas das vezes é deficiente, então ali reservamos que não consigam passar da adolescência ou tanto dos 18 anos de idade. Mas se não, com acompanhamento médico, doutor, esses pacientes podem ter uma boa vida. Exatamente. Então, o que vai requerer é estar todo o tempo, não é? A interconsultar. Exatamente. Pois. Então requer um acompanhamento de proximidade. Exatamente. Sou pai, Gelson. Estou preocupado. Sim. Sou portador. O meu filho tem o diagnóstico da anemia falciforme. Sim. O meu bebê vai crescer normalmente. Vai crescer normalmente se tiver um acompanhamento médico. Certo? Exatamente. Tem que ter um acompanhamento médico de proximidade e o bebê vai crescer normalmente. Normalmente. Sou mãe, posso amamentar o bebê? Normalmente, sem problemas nenhum. Sem problemas nenhum. Sim. E o meu filho vai ser um bom aluno? Estou preocupado com o desempenho acadêmico dele. Veja, muitas das vezes... Vai ser um bom aluno? Vai ser de quadro de honra? Vai afetar de certa forma o estado cognitivo, a assimilação? Vai depender do ambiente que se criar ali, mas do ponto de vista natural... não existe uma relação de que estes pacientes possam ter afetação cognitiva. Agora, o que pode haver ali é para aqueles pacientes enfermos de anemia falciforme, tiveram, por exemplo, AVCs, gerou-se sequelas cognitivas, ali sim esses podem ter, ok? Mas se não teve as crises, tem acompanhamento normal, este paciente tem uma vida também normal. O que pode atrapalhar de alguma forma é justamente essa ida e vinda ao hospital, não é? Muitas das vezes este contacto com as crises, isso de alguma forma pode atrapalhar aquilo que é o desenvolvimento acadêmico do indivíduo. Mas para isto, não é? Aí tem o papel da família, que tem de justamente estar ali para de alguma forma, não é? Amortizar, não é? O stress que pode ser gerado justamente por causa disto. Ok. Pois. E a criança com anemia falciforme pode ir à escola normalmente sem nenhum problema? Pode ir à escola sim. Tal como outras crianças? Pode ir ali, pode ter o contacto normal com outras crianças, não é? Se calhar aqui, nós na nossa realidade temos muito aquele preconceito de pensar que todas as doenças são infecciosas, tem que ter um agente etiológico, uma porta de entrada, um reservório, não, uma via de transmissão, não. Não há riscos de contágio? Não. O risco de contágio ali não há. E este paciente pode justamente ter um contacto normal com outras crianças, pode ir à escola normalmente. O cuidado que nós devemos ter ali,
ok? É justamente de evitar aqueles fatores de risco, ok? Ter o cuidado com o agasalho, não é? Ter sempre ali a sua garrafita de água para a questão da hidratação, os suminhos, não é? Ter cuidado, explicar à criança que ele não vai poder, por exemplo, fazer exercícios tal como as outras, estar a correr aqui e acolá, não é? Se calhar a questão que se deve passar ali é esta. É mais ou menos como se fosse, doutor, uma criança com diabetes, não é? Diabetes do tipo 1. Aqueles cuidados que nós devemos ter de passar, não é? É mais ou menos ali, justamente com as devidas diferenças, não é? Que são patologias completamente diferentes, não é? Ela pode ter uma vida normal, mas precisará de algumas restrições para algumas atividades que outras crianças, não é, podem fazer normalmente. Exatamente. Não faz mal tomar tantos antibióticos. Eles geralmente, quando têm essas crises ou não, sabemos que a infecção é um fator precipitante. Sim. Tomar tantos antibióticos assim não faz mal para a criança. Não, doutor, porque esta criança, se tiver o acompanhamento médico, nós vamos fazendo interconsultas, não é? Então, o que muitas das vezes sucede é que esta criança, ou se calhar a questão que o doutor quer passar ali, não é? Ela não vai tomar os antibióticos todos os dias, não é? Não vai tomar os antibióticos todos os dias. E também a gente vai fazer ali a correlação, não é? Então, por isso é que penso, não é? Que não tem problemas ali, porque sempre que houver as crises, tanto vai fazer antibiótico-terapia, não é? E uma outra vez de forma preventiva, não é uma quimioprofiláxia. Ok. O que fazer em casos de emergência? Temos um paciente com anemia fosforme em casa e... Sim. A primeira vez... Pode ser a primeira, como já têm ocorrido os casos das crises? Bem, para aqueles pacientes que as crises são recorrentes, nós temos dito que eles se tornam mini-médicos, né? ou paramédicos. Eles têm mais ou menos a noção daquilo que pode ser feito, não é? À medida que o tempo vai passando, os encarregados destes pacientes vão aprendendo a lidar com aquelas crises, não é? Que cedem muito facilmente. Como nós estávamos a dizer, as crises podem ter 1, 2, 3, as mais gravosas tanto 4 horas, não é? Mas aquelas que são assim, portanto, leves, não é? O encarregado já sabe que não, aqui vou fazer uma hidratação oral, não é? Vou dar, por exemplo, este analgésico que eu tenho aqui, e muitas das vezes sucede, ou ela cessa a crise. Se não cessar, ela dirige-se para o hospital. Muitas das vezes é para evitar o que? Muitas das vezes as idas não, desnecessárias ao ambiente hospitalar. Agora, para aqueles que têm a criança, não é, ou o familiar ciclêmico, não? Tem a crise a primeira vez, certamente que não têm conhecimentos para lidar com o manuseio desta crise, não? Certo. O que nós devemos fazer ou orientar para estes pacientes e as suas famílias é dirigirem-se ao hospital ou centro mais próximo possível. Certamente lá haverão técnicos com conhecimentos para lidar com esta patologia. Certo. Sim. Seguindo ainda nas instruções para os pais, algum cuidado especial com o menino, com o latente? O Gelson falou muito do acompanhamento, evitar as situações que precipitem o surgimento das crises. Sim. Mais alguma recomendação que queira passar para os pais? Bem, a recomendação que eu deveria passar aqui para os pais, se for para o latente, não é? É reforço da amamentação. O latente, portanto, se for inferior aos 6 meses, tem amamentação exclusiva, não é? Então, não deixar de amamentar, não é? Não se deixar levar pelos mitos. Exato. Depois, para os mais grandinhos, não é? Ter a questão da alimentação, justamente com reforço para os folatos, não é? E isso pode ajudar bastante. Penso que seria a recomendação ideal para estes parentes, exatamente, os encarregados. Exatamente. Então não existe e a outra, sim. Não é? Outra recomendação especial é ter justamente, porque muitas das vezes nós, sobretudo para as crianças, não, os latantes, nós deixamos passar alguns sinais de forma inadvertida. Pensamos sempre que o latente está a chorar é porque quer mamar. Não, nem sempre. E para esses pacientes é que ele chora, mesmo com a amamentação não cala. Então terem atenção a estes sinais, não é? Está a ver que o bebê está a chorar bastante, está a ter uma ligeira inflamação a nível das extremidades, não é? Ou a nível das extremidades, justamente, não é? Dirigir-se imediatamente para a unidade hospitalar mais próxima. Exatamente. Sim. Já foram esclarecidos vários pontos, nosso estimado ouvinte que só agora nos sintoniza. Estamos a falar sobre anemia falciforme. Temos como convidado Gelson de Oliveira Cassaja, estudante do 6º ano, médico estagiário, como carinhosamente chamamos na faculdade, sim. Professor,
técnico médio de enfermagem e secretário da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, Universidade José Eduardo dos Santos. Estamos já a caminhar para a parte final do nosso programa. Já, Gelson. Foi muito fluido, foi muito rápido. E o dia a dia do paciente com anemia falciforme é um dia normal? É um dia normal. Eu gosto sempre de tocar neste ponto aqui. É um dia normal, entre aspas. Entre comilhas, né, como falamos lá na faculdade, entre aspas. Porque isso vai depender do entorno que tiver diante deste paciente. Quando não tem as crises, é um dia normal. Quando tem as crises, é um paciente em que vai ter de lidar com a dor, não é? Que muitas das vezes eu estou sempre aqui a falar da dor, não porque as crises oclusivas sejam as únicas, não, mas é porque são as mais frequentes, são as que de forma aguda este paciente apresenta, mas ele pode ter outras, ok? Sim. Mencionando já outras crises, esse paciente pode ter retinopatia, ok? Pode ter essa retinopatia, esse paciente pode ter insuficiência cardíaca, esse paciente pode fazer um edema agudo do pulmão, este paciente pode ter necrose, portanto, meu Deus, necrose. Olha, os termos estão ali, mas estão a passar. Esse paciente pode ter uma necrose avascular da cabeça do fêmur também, ok? Pode ter necrose da cabeça do úmero, ok? São outras complicações que esse paciente pode ter. Esse paciente pode ter infertilidade, ok? É uma das complicações também da anemia falciforme. Esse paciente pode ter hematúria também. Este paciente pode ter hemocromatose, é uma outra devido ao depósito excessivo de ferro em determinados órgãos do corpo. Que já vamos chegar até ali. Pode ter infarto renal, este paciente, ok? Infarto esplênico, ok? Então, e Wilson falou um bocadinho aqui da importância da vacina, porque a vacina previne doenças, fundamentalmente as infecciosas, né? Sim. E as doenças infecciosas são fatores precipitantes para o surgimento das crises. Sim. Há uma coisa que muito acontece no paciente que tem anemia falciforme, é a hidratação. E já são assim, educação para a saúde. Por que temos que dar sempre o soro? Aconteceu, fui ao hospital, doutor, e deram-me soro. Deram-me soro e ácido fólico. Por quê? Veja aqui, doutor. Primeiro é que o ácido fólico é para evitar uma das crises também da anemia falciforme. Não é que este paciente, além destas manifestações que tem, pode, para evitar, não é, um trabalho excessivo da medula óssea, não é, e depois vai deformando, não é, outras hemácias que forem, portanto, surgindo, não é, hemácias sem determinada qualidade. Então damos o ácido fólico nestas condições. Agora, hidratamos por quê? Porque nós estávamos a explicar mais ou menos no surgimento desta patologia, há um fator que é a viscosidade, não é? É como se o sangue fosse tornando gelatinoso, ok? Essa gelatinação do sangue, se assim podemos dizer, doutores, me perdoem, é como se fosse um estado de desidratação, ok? Porque muitas das vezes também, o que leva os pacientes ao hospital é justamente a desidratação, precipitada algumas vezes por exercícios intensos, não é? Ou climas extremos, como um calor excessivo. Então, hidratamos justamente por causa disso. Mas também há especialistas nesta matéria e guidelines, não é, que falam do papel da hidratação, ok? Tendo bons resultados, ok? Naquilo que é a resolução das crises vasoclusivas, ok? Existe como se fosse uma relação de proporcionalidade entre aquilo que é a cessação, ok? Desses trombos formados ou desses grupos formados e a hidratação, ok? Então é por isso que sempre que você leva o seu filho ao hospital, não é, nós fazemos esta hidratação. É justamente para cessar esta viscosidade do sangue, não é? Que vai sendo gerada por causa da agrupação, ok, destas células deformadas. De certa forma, causar também, de certa forma, uma desobstrução, né? Exatamente, desobstruir. Vai ficar mais fluido e tudo mais. Para fluidificar, né? Exatamente, o sangue. Exatamente. Por que evitar tomar medicamentos como o ferro? Mira, doutor, o que acontece com... Nós temos um conceito, não é, a nível do rito comum, né, de que todo paciente com anemia tem que dar ferro, tem que dar ferro. Não é uma anemia ferropênica. O paciente com anemia falciforme não tem anemia ferropênica, ok? Ele tem uma anemia hemolítica, ok? Portanto, as hemácias dele se destroem antes do prazo, não é? Por causa desta instabilidade da cadeia beta, não é? Da globina, não é? E não tem nenhum problema com ferro. Qual é o problema? É que nós, por vezes, pensamos que ali se vai resolver com quê? Com ferro. Mas tentando ajudar, acabamos por prejudicar.
vamos provocando um excesso de ferro no organismo. E este excesso de ferro no organismo, muitas das vezes, leva a uma condição, não é uma das complicações também da anemia falciforme, a hemocromatose. É que este ferro vai se depositando em determinados órgãos onde não deve estar. Um excesso de ferro no cérebro, um excesso de ferro no coração, um excesso de ferro nos rins, por exemplo, não é? Levando a esta condição. Por isso é que eu digo sempre, o manuseio de ferro ou de qualquer outro fármaco, ok? Tem de ter a componente médica, porque ele saberá quando vai indicar este. Não que o paciente com anemia falciforme não possa ter suplementação com ferro. Há situações em que ele tem de suplementar com ferro, não é? Mas quando está datada, não é? Quando fez ali, portanto, o seu hemograma, não é? Vê que esta anemia, as constantes corpusculares, não é? Para não entrar em detalhes, porque a audiência que nos acompanha, nem toda ela é médica, não é? Temos ali algumas alterações nas constantes corpusculares, não é? E há necessidade de suplementar, ali sim se vai suplementar. Mas dar ferro não é garantia de cura da anemia falciforme, não. Pode até, ao invés de ajudar, pode acabar por prejudicar. Exatamente. Sim. E posso ter filhos, doutor? Normal. Veja, se eu sou doente, se você é doente, filhos pode ter sim, mas só que a maior parte deles será doente. Uma parte deles, neste caso 25% portadores e 25% saudáveis. Mas se quiser ter ou não, a decisão ali já é sua. Agora, enquanto médico, eu vou ali apresentar os riscos que estão inerentes a esta gestação que poderá albergar, não é? Quais serão as complicações que esta gestação possa albergar, mas se ainda assim quiser os ter, quem arca com tudo é, portanto, exatamente o paciente. É o paciente. Sim. Doutora, eu sou paciente, tenho anemia falciforme. Sim. E posso tomar a pílula? Pílula? Sim, estou em idade reprodutiva e sabemos que tomar a pílula contraceptiva muitas das vezes tem algumas contraindicações. Posso tomar a pílula normalmente? A pílula do dia seguinte? Sim. Bem, daquilo que é o manuseio que eu fiz, não é? Portanto, para a apresentação de hoje, não apresenta contraindicações, sim. Não tem relatos, não é? De contraindicações da pílula para o paciente com anemia falciforme. Exatamente. Desde que chegue até, portanto, para mulheres, chega até idades, portanto, reprodutivas, não é? Tenha um entorno que facilite, penso que não há contraindicações para isso. Mas desde que tenha, eu vou sempre repetir, é que por vezes esses pacientes, doutor, requerem uma abordagem multi-interdisciplinar. Quem manuseia esse paciente não é só o clínico, não é só o pediatra, não. Muitas das vezes até naqueles países em que nós temos, em que os traços estão nos dedos, os pontos não existem, é hematologista clínico. Este sim manuseia esses pacientes, mas já neste caso requeriria uma abordagem interdisciplinar. Temos ali o clínico, tem ali o médico gineco-obstetra para melhor acompanhamento. Exatamente. Sim. Doutor, posso vir a ter problemas nos rins? Se eu tiver anemia falciforme? Exatamente. O rim, infelizmente, é um dos órgãos-alvos, não é? A nível das complicações crônicas deste paciente, não assim como tal, portanto, agudas vai sempre, não. A nível das complicações crônicas, o rim pode ter, não é? Pode ser um dos alvos da anemia falciforme, não é? Porque esse paciente pode chegar a apresentar insuficiência renal, este paciente pode apresentar síndrome nefrótico, este paciente pode apresentar um infarto renal, ok? Este paciente pode muitas das vezes apresentar também hematúria, ok? Então pode ter problemas renais. Resumindo, sim. Resumindo, o rim pode estar afetado. Sim. Posso ir à praia, doutor? Gosto de volta e meia. Mas atenção com a exposição ao sol, né? Sim, pode ir à praia, exatamente tendo atenção a esses pormenores. Mas se tem ali a sua água, está bem hidratado, pode ir à praia normalmente, pode ir à piscina. E posso praticar exercícios físicos? Moderados. Exercícios físicos moderados. Exercícios físicos intensos, infelizmente não, porque vai acabar por precipitar as crises. Exatamente. Dúvidas terminaram. As dúvidas terminaram sobre essa doença. Mitos e verdades também foram esclarecidos. Pois. Estamos a caminhar mesmo já para o final do nosso programa. Programa que, de certeza que foi rápido. Sim. Foi muito fluido e corrido. E eu gostei da apresentação do Gelson. Gostei da forma como ele abordou o tema e de certeza que teremos ele em outros programas. Okay. Eu sei que você concorda comigo. Sim. Não tenho como dizer-lhe não é meu eterno ferro. Exatamente. Considerações, Gelson, sobre a abordagem. Há algum ponto, uma recomendação importante que o Gelson queira deixar?
Bem, não vou aqui... Para os nossos pacientes. Vou deixar recomendações para os pacientes, também para os nossos colegas. Exatamente. Não porque saiba, mas eu até já disse no princípio, sou um indigno servo. Isto é uma conversa, tanto mas que nós conversamos, foi uma conversa ativa, não é? Exato. É importante destacar aqui, daquilo que é a experiência. Eu vejo que, muitas das vezes, para aqueles pacientes com crises agudas, vasoclusivas, não é? Caracterizadas principalmente por dor, não é? No território em que estas células deformadas foram agrupando-se. Tanto o paciente queixa-se de bastante dor, mas a abordagem ainda apenas em monodose. Não estou aqui a criticar, portanto, eu digo sempre, toda e qualquer terapêutica, todo e qualquer procedimento tem um grande grau de subjetivismo, não é? O médico orientou assim porque ele viu elementos que lhe permitiram trabalhar daquele jeito. Mas 2, 3 vezes da mesma forma, não é? Fica-se com uma certa impressão de que estamos a mecanizar alguns atos, não é? E nós temos ali fármacos que estão à nossa disposição, não tão caros, não é? Alguns opioides incluso, não é? Temos ali a codeína, temos o tramadol, não é? Que podem ser usados justamente para trabalhar no manuseio dessas crises. Só que a questão destas drogas é que muitas das vezes podem levar à dependência. Exatamente. Ali a questão do manuseio médico. Nós não vamos dar para o paciente, justamente não, ali está, não. Com certo cuidado. A nível do ambiente hospitalar, nós podemos utilizar essas drogas porque está sempre a nível dos anti-inflamatórios não esteroideus, também cria uma certa mecanização, não é? E o efeito é um bocadinho mais retardado. Mas já combinado, não é? Isto pode de facto ajudar a melhorar e a dar uma certa qualidade de vida para esses pacientes. Fala um bocadinho sobre a eficiência desses medicamentos para superar a dor. Os opioides são mais potentes, não é? Os opioides são mais potentes. O tramadol é um deles, não é? Pode ser usado. Temos o caso da morfina, mas para o nosso meio não tem morfina, não é? Que é um analgésico bastante potente, mas nós aqui não temos, e há literaturas que já reportam o uso da morfina, não é? Para encurtar esses episódios. O paciente chegou, não é? E administra, mas nós não tendo, temos o tramadol à disposição, temos a codeína e podemos fazer este casamento, não é? Eu penso que é importante realçar este ponto. Agora, para as famílias, não é? Para as famílias, eu vou sempre fazer aqui o reforço de que é importante que se sente, não é? Antes de contrair o matrimônio. Exatamente. Não é? Se o objetivo é ter filhos, é importante sentar, colocar os objetivos à mesa, colocar os projetos, não é? Porque é demasiado penalizante, não é? Portanto, ficar demasiado tempo com alguém e depois, quando este amor não suplanta as dificuldades, um dia destes vão tendo filhos e, por causa da falta de informação, sempre ao hospital, quando encontra alguém que consegue lhes dirigir e detecta essa enfermidade, separar, porque não conseguiram prever isto antes. Então, quer casar, não é? Quer alguém para construir a vida, podem conversar, não é? Testes prenupciais. Não quer dizer que se os testes prenupciais disserem que são portadores ou um é doente, vão separar-se. Não. Existem opções que o casal vai conversar, não é? Se calhar o casal pode até optar por não ter filhos, não é? Se calhar o casal vai decidir ter os riscos, mas tem condições de ter ali uma equipa médica de qualidade a acompanhar. Então, eu penso que o casal pode abusar dessas opções que tem, não é? Abusar no bom sentido de visitar o médico, não é? É importante. É importante, importantíssimo, doutor. Exatamente. É importantíssimo, exatamente. Recomendações dadas, palavras com muito significado, muito importantes que você deve ter em conta ao tomar estes passos. É mais um programa que hoje termina. Agradecer ao Gelson pela presença. Geralmente o Gelson é caracterizado por ter célebres frases. E antes de encerrar, Gelson pode aqui citar uma frase para os nossos ouvintes. Olhando para esta câmera. Para esta câmera, não é? Dizia Galvão Bueno, que é um comentarista desportivo brasileiro, quando certa vez faziam-lhe uma homenagem e ele dizia assim: eu normalmente sou um juntador de palavras, um contador de histórias, e é a primeira vez que não encontro palavras para explicar, mas brincadeira à parte, não é? Sim. Gostei bastante de estar aqui, portanto, peço desculpas pelas falhas que poderei ter cometido, não é? Eu dizia no princípio que as câmeras de facto intimidam, mas sendo a primeira e o doutor repetiu de muitas, não é? Pensamos que nas próximas estaremos melhores. Exatamente. Terminando com uma célebre frase de um escritor norte-americano que dizia que a melhor maneira de prever o futuro
não é criá-lo, não é? Então, estamos aqui a prever um futuro, não é? Sentados aqui, não é? Consequentemente, estamos também a criá-lo, em que nós, enquanto técnicos de saúde, somos agentes de mudança, não é? Contribuindo com o pouco que nós temos, não é? E lembrando sempre que a abordagem de toda e qualquer patologia, não é? É multi-interdisciplinar, que cada um onde estiver pode fazer e dar a sua parte. Nós, do pouco que recebemos, estamos aqui e contribuímos para este futuro risonho para as nossas populações. Muito obrigado, Gelson. Obrigado, estimado ouvinte, por nos acompanhar, ouvinte e assistente. Né? Não esqueça de deixar o like no canal, subscrever, dar um gosto nesse vídeo e esteja conosco na próxima edição. Um beijo do coração do Abel. Tchau, tchau.